Liturgia do dia 10 de setembro de 2023, 23º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares, advertindo-o a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua morte. Mas se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa, porém tu salvarás a tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 94. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, se resumem neste: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste domingo sugere-nos uma reflexão sobre a nossa responsabilidade face aos irmãos que nos rodeiam. Afirma claramente que ninguém pode ficar indiferente diante daquilo que ameaça a vida e a felicidade de um irmão, e que todos somos responsáveis uns pelos outros. A primeira leitura fala-nos do profeta como uma sentinela
que Deus colocou a vigiar a cidade dos homens. Atento aos projetos de Deus e à realidade do mundo, o profeta apercebe-se daquilo que está a subverter os planos de Deus e a impedir a felicidade dos homens. Como sentinela responsável, alerta então a comunidade para os perigos que a ameaçam. O Evangelho deixa clara a nossa responsabilidade em ajudar cada irmão a tomar consciência dos seus erros. Trata-se de um dever que resulta do mandamento do amor. Jesus ensina, no entanto, que o caminho correto para atingir esse objetivo não passa pela humilhação ou pela condenação de quem falhou, mas pelo diálogo fraterno, leal, amigo, que revela ao irmão que a nossa intervenção resulta do amor. Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos de Roma e de todos os lugares e tempos a colocar no centro da existência cristã o mandamento do amor. Trata-se de uma dívida que temos para com todos os nossos irmãos e que nunca estará completamente saldada. Com respeito ao Evangelho, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, que é conhecido como discurso eclesial, apresenta uma catequese de Jesus sobre a experiência de caminhada em comunidade. Aqui Mateus ampliou de forma significativa algumas instruções apresentadas por Marcos sobre a vida comunitária e compôs, com esses materiais, um dos 5 grandes discursos que o seu Evangelho nos apresenta. Os destinatários desta instrução são os discípulos, e através deles, a comunidade a que o Evangelho de Mateus se dirige. A comunidade de Mateus é uma comunidade normal, isto é uma comunidade parecida com qualquer uma das que nós conhecemos. Nessa comunidade existem tensões entre os diversos grupos e problemas de convivência. Há irmãos que se julgam superiores aos outros e que querem ocupar os primeiros lugares. Há irmãos que tomam atitudes prepotentes e que escandalizam os pobres e os débeis. Há irmãos que magoam e ofendem outros membros da comunidade. Há irmãos que têm dificuldade em perdoar as falhas e os erros dos outros. Para responder a este quadro, Mateus elaborou uma exortação que convida à simplicidade e humildade, ao acolhimento dos pequenos, dos pobres e dos excluídos, ao perdão e ao amor. Ele desenha, assim, um modelo de comunidade para os cristãos de todos os tempos. A comunidade de Jesus tem de ser uma família de irmãos que vivem em harmonia, que dá atenção aos pequenos e aos débeis, que escuta os apelos e os conselhos do Pai e que vive no amor. O fragmento do discurso eclesial, que nos é hoje proposto, refere-se especialmente ao modo de proceder para com o irmão que errou e que provocou conflitos no seio da comunidade. Como é que os irmãos da comunidade devem proceder nessa situação? Devem condenar sem mais e marginalizar o infrator? Não. Neste quadro, as decisões radicais e fundamentalistas raramente são cristãs. É preciso tratar o problema com bom senso, com maturidade, com equilíbrio, com tolerância e, acima de tudo, com amor. Mateus propõe um caminho de várias etapas. Em primeiro lugar, Mateus propõe um encontro com esse irmão em privado e que se fale com ele cara a cara sobre o problema. O caminho correto não passa, decididamente, por falar mal pelas costas, por divulgar os erros da pessoa, por criticar publicamente, ainda que não se invente nada, que seja tudo verdade, e muito menos por espalhar boatos, por caluniar, por difamar. O caminho correto passa pelo confronto pessoal, leal, honesto, sereno, compreensivo e tolerante com o irmão em questão. Se esse encontro não resultar em nada, Mateus propõe uma segunda tentativa. Essa nova tentativa implica o recurso a outros irmãos. Toma contigo uma ou duas pessoas.
diz Mateus, que com serenidade, sensibilidade e bom senso sejam capazes de fazer o infrator, o pecador, perceber o seu mau procedimento, o seu mau comportamento. Se também essa tentativa falhar, resta o recurso à comunidade. A comunidade será então chamada a confrontar o pecador, a recordar-lhe as exigências do caminho cristão e a pedir-lhe uma decisão. No caso de o pecador continuar com seu comportamento errado, a comunidade terá de reconhecer, com dor, a situação em que esse irmão se colocou a si próprio e terá de aceitar que esse comportamento o colocou à margem da comunidade. Mateus acrescenta que, nesse caso, o faltoso será considerado como um pagão ou um cobrador de impostos. Isso significa que os pagãos e os cobradores de impostos não têm lugar na comunidade de Mateus? Não. Ao usar este exemplo, o autor deste texto não pretende referir-se a indivíduos, mas a situações. Trata-se de imagens tipicamente judaicas, para falar de pessoas que estão instaladas em situações de erro, que se obstinam no seu mau proceder e que recusam todas as oportunidades de integrar a comunidade da salvação. A Igreja tem o direito de expulsar os pecadores? Mateus não afirma aqui, com certeza, que a Igreja possa excluir da comunhão qualquer irmão que errou. Na realidade, a Igreja é uma realidade divina e humana, onde coexistem a santidade e o pecado. O que Mateus aqui sugere é que a Igreja tem de tomar posição quando algum dos seus membros, de forma consciente e obstinada, recusa a proposta do reino e realiza atos que estão frontalmente contra as propostas que Cristo veio trazer. Nesse caso, contudo, nem é a Igreja que exclui o pecador. Ele é que, pelas suas opções, se coloca decididamente à margem da comunidade. A Igreja tem, no entanto, que constatar o fato e agir em consequência. Depois desta instrução sobre a correção fraterna, Mateus acrescenta 3 ditos de Jesus, que originalmente seriam independentes da temática precedente, mas que Mateus encaixou nesse contexto. O primeiro refere-se ao poder conferido à comunidade de ligar e desligar. Entre os judeus, a expressão designava o poder para interpretar a lei com autoridade, para declarar o que era ou não permitido e para excluir ou reintroduzir alguém na comunidade do povo de Deus. Aqui significa que a comunidade tem o poder para interpretar as palavras de Jesus, para acolher aqueles que aceitam as suas propostas e para excluir aqueles que não estão dispostos a seguir o caminho que Jesus propôs. Algum tempo antes, Jesus dissera estas mesmas palavras a Pedro, mas aí Pedro representava a totalidade da comunidade dos discípulos. O segundo sugere que as decisões graves para a vida da comunidade devem ser tomadas em clima de oração. Assegura aos discípulos, reunidos em oração, que o Pai os escutará. O terceiro garante aos discípulos a presença de Jesus no meio da comunidade. Neste contexto, sugere que as tentativas de correção e de reconciliação entre os irmãos, no seio da comunidade, terão o apoio e a assistência de Jesus. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
estivemos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.